Shalom Aleichem, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de Torá e a paraxá dessa semana é Nassó. Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto, falando a respeito do nome da paraxá e dando uma breve introdução. Que Deus te abençoe. Paraxá Nassó é sempre lida no Shabat adjacente a Shavuot, antes ou depois, indicando que o tema predominante de Nassó está fortemente ligado com a outorga da Torá celebrada em Shavuot. A Torá foi, de fato, estudada muito antes de ela ser realmente outorgada, no ano de 2448. Nossos sábios revelam que os patriarcas eram fluentes na Torá, e mesmo antes disso, Shem, o filho de Noah, dirigiu uma yeshivá. Mesmo assim, a outorga da Torá não foi meramente uma formalidade pela qual a Torá foi oficialmente presenteada aos judeus. No Sinai, uma mudança significativa ocorreu na compatibilidade da espiritualidade com o mundo físico. Como o Midrash relata, até a outorga da Torá, Deus havia decretado que a espiritualidade, os mundos superiores, e a materialidade, os mundos inferiores, não poderiam ter uma união duradoura, e quando a Torá foi dada, o decreto foi anulado. Consequentemente, quando estudamos a Torá agora, depois da outorga, nós não ficamos meramente mais educados e não ganhamos simplesmente mais conhecimento. Mas, muito mais importante do que isso, nosso ser físico se torna infundido, fortificado e elevado pela espiritualidade da Torá. Para enfatizar esse assunto, a paraxá que nós lemos por volta da época de Shavuot é chamada de Nassó, que significa literalmente levante, indicando como a Torá realmente eleva nossa existência física a um plano superior. Disso, aprendemos que não foi intencionado que a Torá ficasse no domínio acadêmico ou mesmo espiritual. A Torá deve nos afetar profundamente, até que as nossas atividades ordinárias do dia a dia se tornem elevadas como resultado de sua exposição à Torá, cumprindo o mandamento divino de que os mundos superiores e os mundos inferiores devem estar em harmonia um com o outro. A paraxá Nassó continua descrevendo os deveres da tribo de Levi, agora com o seu segundo e terceiro grupo, Gershon e Merari, além da apuração dos levitas aptos para servirem no tabernáculo. Vemos também condições de impureza que impediam a permanência de homens e mulheres no acampamento devido à sua santidade. Temos ainda algumas leis sobre oferendas da culpa por desonestidade e leis adicionais de presentes para os sacerdotes. Na sequência, a paraxá aborda sobre o procedimento em relação a uma esposa suspeita de adultério e também sobre o voto de Nazireu. Além disso, a paraxá Nassó contém a Birkat Kohanim, bênção sacerdotal. Seguindo para o final, a porção relata a doação dos líderes tribais para o tabernáculo, a dedicação do altar, concluindo então com o relato de que Moshe ouvia a voz de Deus falando com ele entre os dois querubins acima da tampa que estava sobre a arca sagrada. Um tema muito interessante que a paraxá Nassó aborda são as leis a respeito de desonestidade. Quando alguém agia de uma forma desonesta, prejudicando assim o seu semelhante, existiam procedimentos corretivos para se reparar o dano causado e também se obter o perdão divino. Agora, em outro momento, a paraxá ela vai falar a respeito das oferendas dos líderes das 12 tribos de Israel para o Mishkan. E qual é a correlação entre as leis de desonestidade com as oferendas das 12 tribos para o Mishkan? A relação é que as leis em relação à desonestidade, elas vão abordar um nível, como foi dito, corretivo. O erro já foi cometido. Agora, a melhor forma de se prevenir uma atitude de desonestidade é sendo generoso e contribuindo. Se a contribuição é uma prevenção contra a desonestidade, os 12 líderes das 12 tribos de Israel eles dão o exemplo, porque eles trazem oferendas para o Mishkan literalmente iguais. São exatamente as mesmas ofertas.
E eles mostram que a nossa motivação deve ser a igualdade. E que nós não somos melhores que ninguém, ninguém é melhor do que nós. Nós devemos caminhar juntos e contribuir para que haja o bem comum, para que haja justiça. Mas uma pergunta que nós fazemos é: os 12 líderes, eles não se incomodaram de alguma forma em trazer oferendas exatamente iguais? O Midrash nos responde: o líder de Yehudá trouxe suas oferendas para celebrar a realeza, uma vez que Yehudá era rei sobre os seus irmãos. O líder de Issachar trouxe suas oferendas para celebrar a Torá, porque eles amavam a Torá mais do que qualquer outra tribo. O líder de Zevulun trouxe suas oferendas no terceiro dia, porque sua tribo amava a Torá, e eles estenderam suas mãos para prover amplos fundos para Issachar. Assim, Issachar não precisava ganhar a vida e estava livre para estudar a Torá. Então, Zevulun mereceu ser o sócio deles em Torá, e assim eles ofereceram depois de Issachar. O líder de Reuven trouxe suas oferendas para celebrar as tentativas de Reuven para salvar Iosef de ser vendido. O líder de Shimon trouxe suas oferendas para celebrar a construção do tabernáculo, porque Shimon vingou o sequestro de Diná, e igualmente o tabernáculo trouxe a extinção de adúlteras e sotás. O líder de Gad trouxe suas oferendas para celebrar o êxodo do Egito, uma vez que Gad foi destinado a conduzir o povo judeu pelo Jordão na terra de Israel. O líder de Efraim trouxe suas oferendas para celebrar Yaakov, porque Yaakov abençoou Efraim antes de Menashe, embora ele fosse o irmão mais jovem. O líder de Menashe trouxe suas oferendas para celebrar Yaakov e Menashe. O líder de Binyamin trouxe suas oferendas para celebrar Rachel, a mãe de Binyamin e Yosef. O líder de Dan trouxe suas oferendas para celebrar Shinshon, o Nazir, que emergiria da tribo de Dan. O líder de Asher trouxe suas oferendas para celebrar o fato de que Deus tinha felizmente escolhido o povo judeu como seu povo. O líder de Naphtali trouxe suas oferendas para celebrar os patriarcas e as matriarcas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a Torá, o texto sagrado, entra em contradição? Segundo Rashi, aparentemente sim. Mas isso para nos levar a um nível de estudo da Torá mais profundo, um nível de investigação. Bom, a Parashá Nosso, ela traz uma descrição de como Deus falava com Moisés. Mas além desse texto, nós vemos na Torá mais outros 2 textos abordando o mesmo assunto. Um deles está em Vaikra, Levítico, no capítulo 1. E ali o entendimento que nós temos é que Moisés ele está na tenda do encontro e ele ouve a voz de Deus estando do lado de fora do Santo dos Santos. Já em Shemot 25, nós vemos uma descrição que nos traz uma interrogação, porque ele diz que Deus falava com Moisés de cima da tampa da Arca Sagrada. Mas a Arca Sagrada ela fica dentro do Santo dos Santos. Afinal, Moshe ouvia a voz de Deus fora do Santo dos Santos ou dentro do Santo dos Santos? Bom, a Parashá Nassau ela responde porque ela explica que Deus falava assim com Moshe de cima da tampa da Arca Sagrada, estando ela no Santo dos Santos, enquanto Moshe estava do lado de fora na tenda do encontro. Por que a Torá escreve 2 versículos contraditórios, requerendo um terceiro versículo para reconciliá-los? Porque cada versículo está escrito em um contexto diferente e, em cada caso, a Torá enfatiza aspectos distintos de uma mesma ideia, apropriados àquele momento em particular. No caso dos 3 versículos que Rashi cita, o versículo "Eu falarei com você de cima da tampa", que está em Shemot 25, foi dito entre os mandamentos de Deus para construir o tabernáculo, em um contexto de revelação divina vinda de cima. Assim, o versículo enfatiza a fonte da voz que Moshe escutou, vinda de dentro do Santo dos Santos. Já o versículo de Vaikra, Deus falou a ele da tenda da reunião. Foi dito em Rosh Chodesh Nissan, o dia em que o tabernáculo foi construído e erigido.
em um contexto da adoração do homem a Deus, vinda de baixo. Assim o versículo enfatiza como a voz de Deus emanou por toda a tenda da reunião até sua parte mais baixa, a entrada. E o terceiro versículo, que se encontra na Parashá Nassó, foi dito 12 dias mais tarde, depois que o tabernáculo foi completamente inaugurado, consagrado e santificado. Portanto, o nosso versículo é capaz de reconciliar e harmonizar ambos os conceitos. Acima, revelação divina de cima, revelado em meio aos esforços do homem aqui embaixo. Agora a Parashá Nassó vai nos levar para um nível de espiritualidade mais elevado, porque ela vai nos apresentar a bênção sacerdotal. Zohar Bamidbar fala a respeito da grande conexão e elevação espiritual, mística, que existe quando um sacerdote profere a bênção sobre o povo de Israel. Algo curioso é o conselho que o Rabino Shimon traz para as pessoas que sofrem com pesadelos. Essas pessoas devem comparecer perante os sacerdotes no momento onde a bênção sacerdotal for proferida, e ele deve dizer: Mestre do universo, eu sou seu e os meus sonhos são teus. Quando a bênção sacerdotal é proferida, nós devemos estar de pé em reverência à santidade e à Shekhinah divina. E é dito que quando o sacerdote levanta suas mãos, os seus 10 dedos representando as 10 sefirot, 10 atributos divinos, a glória de Deus passa entre a separação dos dedos das mãos do sacerdote. A glória de Deus atinge então a congregação, trazendo assim a bênção do Eterno sobre ela. Nessa ocasião, nós não devemos nem sequer olhar por um instante para o sacerdote, porque ele está ali representando o próprio Deus. Algo muito importante que a Parashá nos ensina é que existem 2 vias pelas quais nós podemos receber a bênção de Deus, mas nós temos que andar por ambas. E quais são essas 2 vias? Bom, existe uma grande comparação aqui entre Aharon, o sumo sacerdote, e Moshe, o grande líder. Ambos eles representam Deus perante o povo, e ambos trazem algo de Deus para o povo. E isso que ambos trazem são as 2 vias. Deus fala com Moisés, e o que Moisés recebe de Deus e passa para o povo é a instrução, são os mandamentos de Deus. Então nós precisamos acatar os mandamentos e andar em obediência. Essa é a primeira via para que nós sejamos abençoados. A segunda é através do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele profere uma bênção, é algo mais místico, mais espiritual, mas isso se funde com as instruções, de forma que essas 2 vias se unem e aí nós desfrutamos da bênção de Deus. A Brit Hadashah faz menção de Yeshua no livro de Hebreus em comparação com Moshe e em comparação com o sumo sacerdote. Em Yeshua nós encontramos tanto a instrução quanto a espiritualidade. E olha que interessante que o Evangelho de João, de Yohanan, nos diz no capítulo 6, no verso 63. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. A instrução de Yeshua, a Torá, e a conexão que nós podemos ter com Deus através de Yeshua, ela é extremamente elevada e isso resulta em uma grande bênção sobre as nossas vidas. Para finalizar, eu gostaria de fazer aqui um resumo das leis contidas na Parashá Nassó. Então, pessoal, está aí na tela um resumo das leis contidas na Parashá Nassó. Você pode pausar o vídeo para ler com mais calma. E para finalizar esse vídeo de forma bem completa, queria trazer aqui uma última referência, Kitsu Shulchan Aruch Alahá, a lei judaica, que fala a respeito da confissão de pecados. Mais propriamente dito, nós vamos ver aqui a véspera do Yom Kippur e o Yom Kippur. Na véspera tem algo muito interessante que é buscar a reconciliação e não recusar o pedido de perdão. O Yom Kippur não expia pecados cometidos contra outras pessoas a menos que se reconcilie com ela. E na prática, no Yom Kippur, propriamente dito, como se deve recitar a confissão? Deve ser feita de pé curvado, tal qual no modim. E ao recitar, ao mencionar cada pecado, a pessoa deve bater com o punho sobre o coração, uma forma de expressar que você foi responsável por ter cometido aquele pecado.
Obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que possa ter servido de instrução, de conhecimento, de curiosidade e até a próxima.